Uma coisa, assim, muito legal. Absurda. É, surreal, assim, outro mundo. E aí, tudo lá, assim, não me chamava atenção. E a galera ia assim, sabe, ia bagunçar, ia não sei pra onde. E aí eu, ai, gente, não, eu vou ficar, eu vou ficar. E aí eu gostava de estar numa feirinha de índios que tinha ali. E aí eu comecei a olhar os artesanatos, porque eu também já fui da arte, assim, gosto muito das coisas da arte manual, né? E aí eu comecei a ir pra feirinha. O que me atraía ali era a arte. A primeira coisa que eu vi foi a arte. Né? Por isso que eu digo, a arte salva. Que nos diga aqui de Consuelo, né? Uma Oh, artista é que, dela? que é dela, que ela veio aqui Que no Gueto lindo. Cash e que fala Aham. assim, que ela tem uma frase célebre também aqui, fala assim, ó, eu te perguntou, você vive da arte? Eu falei, não vivo da arte, eu vivo pra Pra arte. arte. Olha que lindo, É. E a arte cura, ela sem salva, dúvida. né? Então aí a arte me atraiu. Aí assim, no primeiro dia, começaram a vir crianças conversar comigo, aí passava a mão no meu cabelo que era diferente, porque, né, é todo mundo lá queimado, todo mundo Sim. lindo, eu branca, né, loira, e as crianças, e aí eu chamei a atenção, porque eu ia todo dia. E aí as crianças começaram a mexer comigo, brincar comigo, e eu comecei a conversar com elas, né? E aí elas queriam saber, tinham curiosidade de saber como é que era na minha cidade, né? Eles falavam, como é que é na sua cidade? Aí eu falava, na minha cidade é assim. Aí eu conto história. Ah, mas que história você conta? Aí eu fazia a troca. Aí eu contava uma história nossa para eles, assim, entre aspas, né? Um conto de fada, um conto assim, né? Uma história clássica. E eles me contavam uma história do povo deles. Contava E uma fábula e você. era uma troca. A vida é Legal. muito uma troca. A gente dá e recebe. Verdade. Por isso que a gente tem que pensar o que a gente vai dar e o que a gente vai receber. Para a gente receber. A gente pensa no que dá para a gente poder receber. E aí um dia, eu acho que as crianças estavam muito assim comigo. Onde eu vou, assim, eu gosto, eu dou muita atenção para a criança. E a criança precisa ser ouvida. Né? É uma coisa que eu falo muito e eu faço muito. Eu vou nos lugares, a criança me para assim, ou eu paro na criança, aí a gente começa a conversar e aí fala. E aí tem aquela frase também que eu falo sempre assim, ó. Você quer conhecer uma família? Conversa com uma criança. Vai saber tudo da família. Não precisa nem conversar com a família depois. Porque a criança já fala tudo. E aí o pajé daquela tribo veio conversar comigo, porque ele falou para mim assim: olha, eu vim aqui para saber por que, que as crianças estão falando de você. Quem é você? Né? Ele me falou. E era um senhor assim, ele era um conselheiro assim, muito especial. Cheio Né? de sabedoria. Meu, muita, assim. Sabe, você pensa e o cara fala. E aí eu fiquei muito próxima dele. E a gente começou a conversar. E eu contei pra ele o que eu tava vivendo, do meu divórcio e tal, e que eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E eu não queria mais nada. E aí ele falou pra mim: fica um pouco com a gente, né? Tem uma experiência com a gente. Aí eu tomei uma decisão e eu fiquei com eles um pouco, Olha né? só, meu. Deixa eu entender um pouquinho. Essa imersão é muito grande É pra gente. grande. Onde é esse espaço aí que você teve? Que lugar do Brasil que é isso aí? Porto Seguro, Porto Seguro. Tá. sim. É dentro de uma. Esse lugar onde. Essa aldeia é um lugar bem Pataxós. longínquo, assim, a Pataxós. É, compreendo. Andava bastante dentro de mata dentro para poder chegar lá. Sim, não dava Tá. um pouquinho, Legal. né? E aí você falou que você ia alguns dias lá. É isso. Fazia parte do turismo de vocês ir lá? Não. Era Não, coisa sua mesmo que você minha mesma. curtiu da parada e que Aí eu deixei começou aí. o pessoal para ficar com eles. Seu projeto de ficar lá em Porto Seguro era de quantos dias? A ideia da viagem e tudo mais? Não tinha um Não, plano? não, eram 15 dias. 15 Uma dias. semana. Não eram 15 dias esse. 15 dias. É. E era um momento de. Assim, apesar de ter sido empurrada, que você falou, meu banho das vezes ia assim, era um momento de tentar respirar um pouco, Sim, né? sim. Acima da água, né? Na verdade, eu queria fugir do problema. Sim. Só que quando a gente tá com problema, a gente leva ele para Pra onde a onde gente for. vai. Não adianta você ir pra China, você ir pra onde. Não adianta. Ele vai com você. Vai. Pior ilusão. É a pior Fugir. ilusão. É fugir do problema. Por isso que a gente tem que enfrentar ele, Sempre. né? Então, agora beleza. Agora eu entendi. Porque ficou meio. Você vai entrando e tal, só pra gente entender como é que é isso Situar, daí. né, meu? Pra Situar. situar. E aí, esse tempo, você falou, eu resolvi ficar um tempo mais com eles. Uhum. Eu tive uma experiência com um empresário que ele me falou assim, ó, eu já viajei para vários lugares no mundo, paraísos e tal.
Mas a viagem mais marcante que eu tive na minha vida foi um dia que eu tive uma imersão dentro de uma aldeia de índio. Ele falou assim: aquilo foi a minha experiência mais marcante na minha vida. Eu falei, caramba, e toda vez que eu vejo alguém falando sobre isso, parece que é uma Não, coisa diferente. Você entende. Você entende o que eu vivi. Né? É difícil, é diferente você conversar com uma pessoa que não sabe o que é isso e uma pessoa que já passou por isso. Né? Eu acredito que você me Muda. entenda, muda a visão. Mas é uma coisa muito assim, é única. Aí vamos voltar agora à história, que desculpa que eu interrompi É igual o demais. caminho de Compostela, meu. É, É único. é único. É único. Aí você decidiu ficar mais tempo dentro da aldeia e Sim, como foi sim. Conta um pouquinho do que você pode contar. Então, aí assim, aí você começa a comer, né, com eles, que é totalmente diferente da gente. E aí você começa a se desprender, assim, do Você dormia lá também ou não? dormir. Nossa, que aí é outro nível de experiência. Então, Bel, mas o pessoal foi embora, não foi? E você ficou, não foi Foi. isso? Foi, a galera Entendeu? foi embora e eu fiquei lá Ela um se pouco. despediu do pessoal, Pessoal, eu vou ficar por aqui. e ela ficou. E essa experiência durou por quantos dias? Aproximadamente, assim, não sei se você se lembra. 3 meses. Meu pai! Foi bem, bem intensa, assim. É a primeira pessoa que eu conheço na vida que teve essa experiência. Não, mas a coisa foi assim. É incrível, é incrível, é incrível. Eu tô, assim, maluco. E aí você, assim, eu acredito que depois disso você deve ter um outro olhar para a vida e sobretudo para os povos originários, né? Muito. É muito diferente. Né? E assim, fora assim, as experiências que você tem lá, né? Você participa de cultos, né? De cerimônias, e é diferente. E tenho uma coisa que eu quero falar, eu não quero falar com detalhes, mas eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo lá, que foi muito assim, experiente. Fica à vontade. Eu não sabia o que eu ia ser na vida, não sabia, porque eu estava muito perdida. E aí, numa dessas conversas, dessas sessões que nós tivemos, veio um índio para mim que eu não conhecia. E aí ele olhou para mim assim, e assim, sem eu perguntar nada, e ele falou assim para mim: olha, eu vejo você com um exército atrás de você, um exército de crianças. Eu vejo muitas crianças te seguindo. Ele falou: seu negócio vai ser com criança. Aí falou outras coisas e tal, mas eu guardei isso. Né? Eu falei: puxa, criança, né? Eu gostava de criança e tal, mas eu não sabia que eu ia trabalhar com criança. E aí hoje eu vejo assim que a minha profissão é com crianças. Eu sei que assim, você sabe que tem uma coisa que eu também sempre falo, e eu acho muito verdade. As pessoas às vezes falam: eu não sei para que eu nasci. Eu falo: eu sei para que eu nasci. Eu sei que eu nasci para ficar com crianças. Sabe? Tanto na pedagogia quanto na neuro. Agora na psicanálise eu quero fazer infantil e tal. Então, meu negócio é com criança. Porque eu acredito que se a gente investir na infância, talvez a gente não tenha os problemas que nós podemos colher na adolescência. Olha aí. Então, assim, se os pais, né, conseguirem investir na infância da criança, eles vão evitar muitos problemas na juventude.